Isaías 55, de 8 a 9. Vamos colocar em pé, por favor, para nós fazermos a leitura. Depois da leitura, nós vamos orar. Diz assim, Isaías 55, de 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez, porque podemos abrir a Bíblia para falar dela e meditar nas palavras do Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, animar as nossas vidas, exortar os nossos corações e nos ajudar a viver a Tua palavra. E que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações da melhor maneira possível, para que nós sejamos transformados e possamos também contribuir para que haja transformação na vida de outras pessoas, através do compartilhar do Teu Evangelho e, acima de tudo, através do testemunho do Evangelho nas nossas vidas. Eu te peço, Deus, que o Santo Espírito do Senhor nos ajude agora com a mensagem da Tua palavra, iluminando nossas mentes e também agindo para que a transmissão, a comunicação da Tua palavra seja feita de maneira que venha ser recebida, entendida pelos corações aqui nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Houve um tempo em que eu pedi a Deus algo que eu queria muito, algo particular, que eu vivia pedindo ao Senhor que Ele me respondesse. Eu fiz isso, irmãos, por muito tempo eu orei, jejuei, pedi até conselhos sobre aquilo que eu acreditava que poderia acontecer na minha vida, que tinha que acontecer. Mas mesmo eu orando bastante, jejuando, pedindo conselhos, buscando a presença de Deus, Deus não respondeu da forma que eu esperava. Não respondeu. Porque às vezes você tem algo no coração, né? Você tem um pedido, tem um anseio, e você ora, você busca a presença do Senhor e deseja que Ele responda daquela forma. No meu caso, foi isso que aconteceu, mas Deus não respondeu da forma que eu esperava. E sabe, irmãos, que essa resposta de Deus, da forma que eu não esperava, me deixou bastante frustrado. Eu até pensei assim, será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus, por que Deus está em silêncio? Será que Ele está tão longe de mim que nessa situação Ele não responde, ou não me responde do jeito que eu quero ouvir? Mas sabe, irmãos, eu não entendia, porque algo tão bom que eu achava que deveria acontecer na nossa vida, parecia estar totalmente fora de alcance, porque Deus não respondeu da forma que eu queria, da forma que nós queríamos, Ele fez de outra forma. Mas até hoje, irmãos, até hoje, olhando para trás, eu não entendo tudo. Eu não entendo tudo sobre a forma que Deus pensa e sobre a forma que Deus age. Eu não entendo tudo. Eu não entendo o porquê Deus me respondeu daquela maneira e não respondeu com o pensamento que eu tinha em mente no meu coração. Mas mesmo não entendendo, irmãos, tudo, eu aprendi a confiar no Senhor. Mesmo não entendendo, mesmo Deus não respondendo da forma que nós queríamos, uma coisa nós aprendemos: confiar
no Senhor. Será que você já esteve aí, nessa mesma situação? Já passou por momentos em que tudo parecia ou parece escuro? Já passou por um momento em que parece ou parecia que Deus está tão distante de você, tão longe do seu coração? Momentos em que você ora, busca, clama, mas as portas, em vez de se abrirem, elas se fecham. Você já passou por momentos, irmãos, que você orou tanto por um diagnóstico e ele não veio? Já passou por momentos que você pediu tanto por uma situação, mas ela não mudou? Você já passou por momentos que você orou tanto e a crise continuou? Às vezes, a nossa fé se abala, não porque Deus falha, mas porque Ele não age do jeito que eu quero. Nós somos tentados a pensar: se eu não entendo, é porque Deus não está fazendo nada. Só que é assim, irmãos, Deus não está preso ao nosso entendimento. Deus não está preso aos nossos pensamentos. E o fato de você ter um pensamento e um entendimento diferente do que Deus pensa e do que Deus entende, não significa que Ele não está fazendo nada. Pelo contrário, quando Deus parece estar em silêncio, pode ser o momento que Ele mais está agindo. Você sabia disso? Mas a verdade é só uma. Só porque você não entende, não significa que Deus não esteja trabalhando. E é isso que nos leva ao coração da mensagem nessa manhã. Isaías, escrevendo seu texto, ele nos mostra, irmãos, como Deus tem a resposta para tudo nas nossas vidas. Deus tem a resposta para os nossos entendimentos, Deus tem as respostas para as nossas crenças, Deus tem a resposta quando a gente acha que Ele não está trabalhando, mas Ele está. Deus tem a resposta para tudo. E Isaías, ele diz no texto que os pensamentos dele, ou os nossos pensamentos, não são os pensamentos do Senhor. Ele diz assim que nem os vossos caminhos, nem os caminhos do Senhor, os meus caminhos, diz o Senhor. E aí ele fala de uma distância, né, irmãos, do pensamento de Deus para o nosso pensamento, de uma distância dos caminhos do Senhor para os nossos caminhos. E ele fala dessa distância, e ele diz que essa distância é que como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ele diz assim, que os meus pensamentos são mais altos, muito diferentes, distantes dos vossos pensamentos. O que Isaías faz em 55, de 8 a 9, é que nos confronta, ou o pensamento, aquilo que ele escreve, nos confronta com uma humildade necessária, irmãos, que nós temos que ter todos os dias, de reconhecermos que Deus pensa diferente de nós. Sabia disso? Deus não pensa como eu penso. Os caminhos de Deus não são os mesmos caminhos que eu trilho. E para você entender isso, irmãos, é preciso humildade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos que os pensamentos de Deus sejam os nossos pensamentos. Muitas vezes nós queremos que Deus trilhe o caminho que nós trilhamos, e não é assim que acontece. Muitas vezes os pensamentos do Senhor são diferentes e os caminhos do Senhor são diferentes. E para nós entendermos isso, é preciso de humildade. É preciso dizer, tá bom, Senhor, esse é o meu desejo, isso é o que eu quero que aconteça, mas eu me curvo
e me submeto à resposta do Senhor. Para isso é preciso de humildade, irmãos. Meus caminhos são mais altos, meus pensamentos são mais altos. E Isaías fala isso em um momento em que o povo de Israel precisava entender que, embora Deus parecesse distante, Ele ainda era soberano. Isaías fala isso, irmãos, num contexto de capítulo onde Deus está chamando o povo a se arrependerem da falta de fé, da murmuração, da teologia errada acerca do conhecimento de Deus. Isaías chama o povo ao arrependimento. Esse é o contexto. Deus, por meio de Isaías, chamando o povo ao arrependimento e à confiança. Isaías está dizendo assim: olha, por mais que vocês não entendam tudo sobre Deus, porque Ele é soberano, é preciso confiar nele em todo o tempo, porque Ele não pensa como nós, Ele não trilha os nossos mesmos caminhos. E Ele lembra, irmãos, aqui, que sua lógica, a lógica de Deus, não é a nossa lógica. Isaías lembra, irmãos, que a maneira de Deus agir não se encaixa nas nossas fórmulas que pensamos e temos sobre Deus. Sabe que quem coloca Deus numa caixa de fósforo somos nós. Nós é que costumamos prender Deus. Nós é que costumamos dizer que Deus não faz mais milagres. Nós é que costumamos dizer que Deus não age mais como Ele agiu no Antigo e no Novo Testamento. Nós é que costumamos traçar lógica sobre a forma que Deus age. Mas Deus age da forma que Ele quer. Irmãos, semanas atrás eu tive uma conversa muito difícil para nós. E de repente eu estava num lugar parado e ia pagar uma conta, e alguém que nunca me conheceu, nunca me viu aqui em Ribeirão. Aliás, eu estou só 2 anos em Ribeirão. E eu estava bem angustiado no coração, triste. E de repente esse rapaz, moreno, de óculos pequenos, semelhante ao meu, não esqueço a afeição dele, com alguns livros na mão, roupa social, bem arrumado, se dirigiu ao meu lado, tocou no meu ombro e disse assim: Deus sabe o que está acontecendo, Ele não desampara seus servos. E eu fiquei parado, irmãos, disse isso para a Vânia. Eu não sei de onde saiu aquele homem, mas eu precisava ouvir aquela palavra. Eu comprei o que eu tinha que comprar, e eu saí mudado daquela situação. Uma pessoa que nunca me viu. Quem coloca Deus numa caixa, irmão, somos nós. Deus não está preso na nossa lógica. Deus não está preso nas nossas perspectivas. Deus é soberano, e Ele age da forma que Ele quer agir, Ele fala da forma que Ele quer falar, Ele usou uma jumenta, e Ele usa quem Ele quiser usar. Mas o fato é que Deus, Ele não age da maneira que nós queremos que Ele haja. Veja José, vendido pelos irmãos, preso injustamente e depois exaltado por Deus no tempo certo. Veja Jó, perdeu tudo, questionou muito, ainda assim foi restaurado no final. Veja Jesus, o Filho de Deus crucificado, o maior silêncio de Deus na cruz, seguido da maior vitória da história. A Bíblia está cheia de pessoas que não entenderam o que Deus estava fazendo, mas confiaram mesmo assim. Irmãos, muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida, porque os seus pensamentos, os seus caminhos são muito diferentes e mais altos do que o nosso. E nos resta, no momento, é confiar enquanto nós caminhamos. Então, o que isso muda na sua vida? O que isso muda na nossa vida? Talvez você esteja
orando por cura, para que Deus cure o seu parente, tire o câncer, não sei por que você está orando. Às vezes você está orando para que Deus restaure a sua alma, a sua mente, o seu coração, restaure sua família, restaure a vida do seu filho, restaure a sua igreja. Às vezes você esteja orando por esse tipo de restauração. Às vezes você está tão perdido sem saber o que fazer, que você está nesse exato momento pedindo por direção, dizendo assim: Senhor, eu não sei para onde ir, nem por onde ir, qual é o caminho? Talvez você esteja frustrado com uma espera muito longa, porque a gente não gosta de esperar, né, irmãos? A gente não gosta de esperar, a gente está orando e a gente quer tudo na hora, quer que Deus mande um anjo do céu, e aquele anjo pouse lá dentro do nosso quarto, e ele diga para nós assim: bom dia, Márcio, eu vim conversar com você agora. Só que às vezes, irmãos, Deus não vai fazer isso. Às vezes Deus não vai mandar um homem para falar ao seu coração como mandou para mim naquele dia. Ele vai dizer: tem que esperar um pouco. Calma, tem que esperar um pouco. Às vezes você fica tão frustrado com essa espera longa e com a resposta que não tem e não veio no momento, mas olha, irmãos, hoje, Deus está te chamando a descansar no fato de que Ele vê o que você não vê. Hoje, Deus está te chamando para você descansar no fato de que Ele faz o que você não faz. Seu trabalho é confiar, e o trabalho de Deus é agir em nosso lugar. A responsabilidade de não entender o que Deus está fazendo, ela continua, ela vem para nós, ela está em nosso coração. É uma responsabilidade que a gente não entende mesmo, faz parte da nossa vida, da nossa separação, da nossa depravação, tudo bem, mas continuar no processo de entendimento, ou melhor, de confiança no Senhor, também é nossa responsabilidade. E talvez nesse momento Deus esteja usando um não, ou ainda não, como parte de algo muito maior na sua vida. Às vezes Deus esteja falando: não é a hora, ou Deus está dizendo: não, ainda não, mas lá na frente tem algo preparado de melhor para você, tem algo preparado de melhor para nós. Portanto, queridos, não tome decisões permanentes com base em frustrações temporárias. Continue obedecendo, continue caminhando, continue orando, continue confiando. Agora, imagine uma igreja, imagine um povo, imagine uma geração que confia mesmo quando não entende. Imagine, irmãos, uma geração, um povo, uma igreja que louva mesmo sem ver a promessa. Imagine o que pode acontecer com uma geração que diz como o salmista: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. E esse tipo de fé move montanhas. Eu lembro quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse para eles assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte: passa daqui para lá ou para colar, isso vai acontecer. Logicamente, irmãos, que é uma linguagem figurada, né? Você não vai encontrar o primeiro monte aí, vai parar na frente dele e vai dizer: vai para lá, vai para cá. É porque isso não vai acontecer. O que Jesus está dizendo é que se você tiver uma pequena fé, coisas impossíveis poderão acontecer na sua vida. Esse tipo de fé move montanhas.
Esse tipo de fé sustenta famílias, esse tipo de fé cura corações, esse tipo de fé inspira outros, esse tipo de fé ajuda você a caminhar, mesmo quando não vê o futuro, esse tipo de fé abençoa a igreja, esse tipo de fé levanta o desvalido, esse tipo de fé transforma vidas, irmãos. E é esse tipo de povo que nós devemos ser. Vamos ser aqueles que dizem: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Irmãos, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida agora, mas uma coisa eu digo para você: eu estou confiando demais, e eu quero compartilhar isso com vocês. Você não entende, mas confie. Eu quero encerrar com a história de um pai que perdeu sua filha de 17 anos, e sua esposa num curto espaço de tempo. Quando o pastor foi consolá-lo, disse: o irmão está passando por uma nuvem muito escura. Mas aquele homem olhou para o pastor e respondeu: pastor, é verdade, eu tenho sofrido muito, mas não houve nuvem alguma, não teve nuvem escura nenhuma, nada se interpôs entre mim e o meu Salvador. Por mais que eu não tenha resposta agora, pastor, mas a minha confiança no meu Deus sempre foi a mesma. Essa é a confiança, queridos irmãos, que nasce quando aprendemos os caminhos de Deus. Essa é a confiança que nasce em nosso coração quando nós aprendemos e descansamos de que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, mas são os melhores. Essa é a confiança que nasce quando nós aprendemos e descansamos de que os caminhos de Deus não são os meus caminhos, mas são os melhores. Desafio final para nós. Esta semana, entregue a Deus uma área da sua vida. Área que você não entenda. Senhor, eu não entendo o porquê está acontecendo isso comigo nesta área da minha vida. Não entendo. Diga assim: Senhor, eu não compreendo, mas eu confio. Eu não compreendo, mas eu confio. E você verá que mesmo em silêncio, irmãos, Deus continua agindo. Amém? Existe uma música que diz que enquanto Deus se cala, eu não ouço a sua voz. Na verdade, irmãos, Deus nunca se calou, Deus está sempre falando. Ele só está esperando o tempo certo de agir. E é isso que acontece conosco. Deus tem o tempo certo de agir nas nossas vidas. E lembre-se, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, mas eles são os melhores pensamentos e os melhores caminhos, e que Deus nos abençoe a continuar firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar.